Queridos, nós estamos numa série de pregações intitulada Adoradores de Verdade. Nós tivemos um intervalo aí, por questão de força maior, mas estamos de volta com esta série, Adoradores de Verdade. Nós estamos realmente interessados nesse assunto. Porque lá em João capítulo 4, verso 23, nós encontramos, vamos lá gente, João 4, 23, nós encontramos verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Essa última expressão aí, ele impactou muito a minha vida, para que eu escrevesse essa série de mensagens. O Pai procura os adoradores de verdade. Os adoradores de verdade. Porque nós acabamos descobrindo que de fato existe muita falsa adoração. Nós descobrimos que as pessoas não entendem corretamente sobre esse assunto. Eles acabam achando que algumas coisas são adoração, mas não é adoração. O que vai dizer o que é adoração não é o que você pensa, nem o que você sente. O que vai dizer o que é adoração é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que diz como o Senhor quer ser adorado. E aí a gente vê muita coisa errada, gritaria, pulação, gente caindo no chão, quando na Bíblia você só encontra Deus levantando as pessoas e não caindo no chão. E uma série de outras coisas que nós vamos vendo, aberrações terríveis. E as pessoas estão certas de que isso é adoração, mas não é adoração. Então, uma pergunta que cabe, nós estamos tentando responder essa pergunta, é o que é adoração? Para você saber o que é adoração de verdade e descobrir como o Pai está procurando esses adoradores, você precisa responder o que é adoração. Então aprendemos, já fazendo uma recapitulação aqui, aprendemos nas outras mensagens desta série que adorar é expressar a glória de Deus, é tentar em nosso coração, porque muitos acham que isso tem a ver com a celebração, mas a verdade é que Deus está procurando verdadeiros adoradores em todos os lugares, não é só nas celebrações. Ele não pode encontrar isso apenas nas celebrações, onde as emoções superam a nossa razão. Eu me lembro uma vez, muito tempo atrás, se eu não me engano, quando David Keelan esteve na nossa igreja, e aí eu estava por aqui mais ou menos, e nós tínhamos tirado as cadeiras, isso aqui estava cheio de jovens, e de repente nós começamos a adorar, e começou um trenzinho, as pessoas segurando uma na cintura das outras, ou então no ombro, e as pessoas, e elas vão, aí eu parei o trenzinho, eu parei o trenzinho, porque vi que as pessoas que estavam no trenzinho eram pessoas que eu amava, e ainda amo, e aí eu falei assim, o que vocês estão fazendo? E ficaram assim, não, isso não é adoração. E aí então eles prontamente desfizeram, o trenzinho descarrilhou e ficou ali pertinho de mim, e nós adoramos a Deus de verdade. Então, nas celebrações, nós cultuamos com músicas, danças e aleluias, mas é no corre-corre da vida que podemos expressar ou não a nossa verdadeira adoração. Porque nas celebrações nós somos tomados
de emoção, e podemos falar alguma coisa, fazer alguma coisa que é nosso. Então, quando a gente fala que adorar é expressar a glória de Deus, é porque tudo aquilo que formos fazer na adoração precisa estar consonante com o que a palavra de Deus nos ensina sobre a adoração, e não sobre o que nós sentimos. Eu tenho pregado muito sobre isso na igreja. Há muitas coisas que nós falamos que não tem cabimento bíblico. As pessoas tomam decisões e dizem assim: o meu coração estava sentindo assim. Mas o seu coração não pode comandar as suas ações, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É de lá que vêm todas as mentiras, todos os engodos, todas as corrupções vêm do coração. Nós somos muito e corremos muito risco se nós guiamos as nossas ações na vida como um todo, ou na celebração que vamos servir ao Senhor, se nós fazemos aquilo que o nosso coração está mandando. Não, nós precisamos ser guiados pela palavra, e quando somos guiados pela palavra, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Também aprendemos que adorar é lembrar. Essa mensagem impactou muito o nosso coração, né? Lá em Romanos capítulo 1, verso 19, nós vimos esse texto fabuloso, na última mensagem, que diz que, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Você pode ler essa parte azul comigo? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na mensagem passada nós ficamos assim, tocados com esse texto, porque esse texto está dizendo que os atributos invisíveis, o poder e a natureza de Deus estão vistos claramente, compreendido pelas coisas criadas. E aí então tomamos a experiência do Adalto Lourenço, que nos mostrou essas coisas, demonstrou que Deus deixou na criação que Ele fez, em tudo que Ele criou, uma assinatura dele, para que o homem, investigando, ele pudesse encontrar Deus até pela própria natureza, mesmo sem a Bíblia. Por isso que diz no último texto, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque só ele usando a inteligência, deduzindo as coisas e procurando observar com sinceridade, ele vai perceber Deus na sua criação. Mas há pessoas que têm dificuldade de lembrar dos feitos maravilhosos registrados pela palavra de Deus, porque simplesmente duvidam da Bíblia. É comum e é normal em que algum momento nós duvidemos da Bíblia. Vai haver momentos na nossa vida em que nós vamos duvidar até de Deus, mas isso não significa que isso seja certo. Você precisa trabalhar logo isso na sua vida, deixar a palavra de Deus tomar conta do seu coração, porque senão a incredulidade vai engolir você. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, e ela foi escrita, soprada de uma maneira maravilhosa nos homens e reunida de uma forma fantástica, e só isso já seria suficiente para ficarmos de boca aberta com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, escrita por mais ou menos 40 homens. Esses homens escreveram 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. Esses 40 homens, a maioria deles não se conheceram, viveram em épocas diferentes, eram homens diferentes. E mesmo assim, quando eles foram recebendo de Deus o que eles tinham que escrever, notou-se que Deus usou vários escritores para escrever um livro, para que esse livro fosse a revelação dele para nós.
Quando você está com a Bíblia na sua frente, você não está com um livro, um simples livro, sabe? Você está com a revelação espiritual de Deus. Deus quer que você o conheça através da sua palavra. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer lá, logo no primeiro capítulo, havendo Deus falado aos homens antigamente, aos pais pelos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras, a nós fala-nos nesse último dia pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, seus olhares têm que olhar o Velho Testamento como a preparação da vinda do Messias e focar sua atenção no Novo Testamento. Nós somos uma igreja neotestamentária, uma igreja que olha para o Novo Testamento, onde registra a história de Jesus, e ali então nós vamos descobrindo o que Jesus está dizendo para nós sobre o reino de Deus, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa salvação, sobre a nossa missão e sobre muitas outras coisas. Mas há pessoas que duvidam da Bíblia. Se duvidam da Bíblia, duvidam também do autor da vida, Deus. E aí Adalto Lourenço, ele nos mostra que o autor da vida deixou a sua assinatura na criação para que os homens conseguissem encontrá-lo, como eu já disse. Nós vimos, por exemplo, que Deus, ele procurou se revelar como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o único entre os deuses conhecido pelo mundo, não que eles sejam verdadeiros, porque só existe um Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro só. E é o único que os homens que dizem existir Deus e cultuar o seu Deus, é o único que se revelou dessa forma, sendo ele ele se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o único que deixou essa marca para que nós o identificássemos. E aí a gente fica pensando, mas por que a Trindade? Por que Deus se revelou 3 em 1? Então aí você vai ver que essa é uma das assinaturas de Deus, porque não existe só essa assinatura de Deus, existem outras tantas, mas essa é uma assinatura em que os cientistas, as pessoas estudiosas, podem encontrar na criação, nas coisas criadas por Deus. Por exemplo, o espaço. O espaço, ele tem passado, presente e futuro, 3 em 1. Nós vimos isso na mensagem passada, estou só relembrando para você. O espaço passado, presente e futuro. O átomo tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os estados físicos da matéria, existe o sólido, o líquido e o gasoso, 3 em 1. A música, existe a harmonia, melodia e ritmo, 3 em 1. A pele, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, 3 em 1. Então nós vamos vendo essas coisas que Deus deixou para que o identificássemos só pela criação. Mas aí ele teve paixão por nós, nos amou e ainda soprou a sua palavra em nosso coração, para que nós tivéssemos toda a facilidade de reconhecermos que existe um único Deus, Criador de todas as coisas. Então, adorar é crer que esse 3 em 1 existe e Ele criou todas as coisas. Agora você pode lembrar dos relatos bíblicos que encherão o seu coração e a sua alma de alegria, porque quando você lê os relatos bíblicos que aconteceu, e você vê que a arqueologia vai se cumprindo e mostrando essas coisas como realmente verdadeiras, aí você fica feliz não porque a ciência está dizendo isso, mas porque você creu na palavra. A palavra é verdadeira, independentemente das pessoas acreditarem ou não, ou comprovarem ou não a sua eficácia. Eu vou dar um relato só. A Arca de Noé
ela está no alto da montanha Ararat, na Turquia. A Turquia é um país islâmico. Ele nunca deixou a arca ser examinada, ser investigada. As expedições que foram ver aquele grande barco no alto da montanha, elas foram expedições clandestinas, e de lá trouxeram pedaços pequenos da madeira que só existe lá onde a arca foi construída. Não existe na Turquia, não existe naquele monte. Então a gente percebe que não importa se os homens escondem a verdade, nós cremos na palavra, porque ela é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tocou em nosso coração, nós tivemos uma experiência pessoal com o Senhor. Então nós não cremos porque os outros dizem para nós isso ou aquilo. Então adorar é lembrar dos benefícios de Deus em toda e qualquer situação. Você olha para a palavra e você, pela fé, pode crer na história de Noé, pela fé você pode crer na história de Davi, pela fé você pode crer na história de Golias, Davi derrotando Golias. Você vai lendo e você vai se entusiasmando, porque na hora que você lê a Bíblia, o Espírito Santo age no seu coração. Esse é um grande problema da igreja dos dias de hoje: não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia e não sente o poder da Bíblia balançando o seu coração. Você precisa ler a Bíblia. Hoje eu quero pregar sobre o terceiro tema dessa nossa série, Adoradores de Verdade. E eu quero falar que adorar é proclamar. Adorar é proclamar. Eu disse que adorar é expressar. Depois eu disse que adorar é lembrar. E você só pode lembrar com alegria dos feitos do Senhor se você crê nos feitos do Senhor. Mas hoje o Senhor quer falar conosco sobre essa parte da adoração. Adorar é proclamar. Não existe adoração se ela não está proclamando Jesus Cristo. Uma adoração da igreja, uma adoração pessoal, ela só é verdadeira quando você fala, você proclama o nome de Deus, a história de Jesus, a salvação que Jesus conquistou na cruz. Então proclamar é falar para todo mundo que você tem um relacionamento com esse Deus. Imagine alguém que passe a lhe conhecer e te diga: vamos ser amigos, mas vamos manter isso em segredo, tá bom? O que você acharia desse tipo de amizade? Existem pessoas que elas querem manter a amizade, o relacionamento escondido por muitos motivos, alguns até escusos. Esquisito isso. Quem não quer ir a qualquer lugar publicamente com você e diz ser seu amigo ou seu amor, na verdade não é, está enganando. Logo, logo você fará a seguinte pergunta: por que ele tem vergonha em me reconhecer publicamente? É sobre isso que eu estou falando, sobre que adorar é proclamar. Você vai entender daqui a pouco. Deixe-me adiantar. Imagine como Deus se sente quando as pessoas parecem querer o seu perdão, a vida eterna que Ele pode dar, e se sentem muito felizes de saberem que não irão para o inferno quando morrerem, mas elas não querem reconhecê-lo quando estão na frente de amigos. Esse tem sido um problema grave daquelas pessoas que dizem que adoram a Deus, mas não querem reconhecer Jesus publicamente.
Por isso que eu chamo a atenção da igreja que adorar é proclamar. É dizer para as pessoas que Ele existe e que você o serve, que Ele é o seu Senhor. Não se acomode em um relacionamento invisível. Eu vejo que há pessoas que têm dificuldades para orar na hora das refeições. É um hábito que nós temos, não há nenhuma ordem sobre isso, mas há orientações bíblicas sobre darmos graças em nossas alimentações. Quando chega num restaurante, sente-se envergonhado. Mas o muçulmano não, ele se levanta, vai lá no canto do restaurante, onde geograficamente está apontado para Meca, e ele se ajoelha e faz vários sinais a um Deus que está morto num caixão. Mas aqueles que se dizem adoradores, e nós estamos falando de adoradores de verdade, a Bíblia está dizendo que é esses que o Pai está procurando. Adoradores de verdade chegam no restaurante e sentem vergonha de orar. Vá a público, seja orgulhoso do seu Salvador e Rei. Isso é proclamar. Não adianta você cantar aqui e negar Jesus ali, abrir os seus braços aqui e chorar, e sentir um arrepio que vai lá na cabeça, e você, hoje eu senti a presença de Deus. E quando chega ali fora, a pessoa pergunta ali na esquina: de onde você está vindo? Eu fui ali. Porque você tem vergonha de dizer que veio adorar o Senhor. Davi compôs um cântico de gratidão a Deus pela volta da Arca da Aliança, e ele começou esse seu cântico assim, lá no verso 8 de 1 Crônicas, capítulo 16: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Isso é adoração. Adorar é proclamar. A adoração mostra ao mundo que você é feliz por ser um dos filhos e servos de Deus, membros alegres da sua equipe de relações públicas e comunicação. Até o ponto de você dizer para alguém assim: eu sou um cristão, e a pessoa fala assim: eu não te perguntei nada, isso é da sua conta. Mas eu sou um cristão assim mesmo. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Eu me lembro quando eu fui pai pela primeira vez, foi uma emoção muito grande. O Bruno, pastor Bruno, nasceu com 4 kg 250 gramas, 52 centímetros. E quando ele nasceu, ele era um bebê gigante, ele já nasceu criado. Mas eu estava tão ansioso com o nascimento dele que eu fui umas 2 vezes no hospital Grafenguinle, lá no Rio de Janeiro, um hospital universitário. E aí cheguei lá, a moça mandou voltar, depois eu fui, uma pessoa mandou voltar. Quando eu fui a 3ª vez, ela falou assim: olha, é tarde da noite, deixa a Jane aqui, e você pode voltar para casa. Mas a Jane já estava com dilatação e tudo mais, não queria que eu ficasse perturbando. Eu já perturbo já há muito tempo. E aí eu fui para casa triste, né? Falei, puxa, não. Ela, médica, falou: não, ela não vai ter neném essa noite, amanhã você vem buscá-la para levá-la embora. Mas ela já estava com dilatação. E eu fui embora, tranquilo. Quando eu cheguei em casa, de manhã cedo, recebo um telefonema do hospital dizendo: ó, eu liguei para lá para saber se ela estava pronta para me pegá-la. E aí a posição nasceu como? Não vai nascer nada agora, o médico falou que não vai nascer. Rapaz, eu estou dizendo, seu filho nasceu. Mas eu saí de Olaria lá para onde é o hospital Grafenguinle, eu estava pisando, eu nem sei como é que eu fui, eu sei que eu entrei no ônibus, e ao invés de dar o dinheiro para a trocadora, eu falei: meu filho nasceu. A trocadora olhou para mim assim: ó, com o que eu tenho a ver com isso, né?
Eu todo bobo, né? Sentei perto da pessoa e fiquei assim, sabe? É porque o meu coração estava cheio. O que está faltando ao povo de Deus é encher o seu coração de Deus, ler a palavra, conversar com o Pai. Você deveria estar aqui hoje de manhã, para você ouvir o que Deus falou aqui hoje de manhã. A adoração mostra ao mundo que você é feliz por ser um dos filhos de Deus. Jesus salva. É isso que nós temos que falar para o mundo. Jesus salva. Atos capítulo 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Aplauda esse nome. Esse nome é Jesus. Em um mundo cheio de confusão, ignorância e dúvidas, a adoração de verdade mostra que você acredita em Jesus como a Bíblia ensina. O mundo tentará demover a sua experiência e fé. Isso acontece o tempo todo. Para alguns, ou para a maioria, o mundo nem precisa fazer isso, porque pelo fato de você não estar com o seu coração cheio de Deus, você não se envolve com nada na igreja, você não discipula, você não prega o evangelho para ninguém, você só cuida só das suas coisas. Então, quando você cuida só das suas coisas, o seu coração vai se esvaziando de Deus. Mas quando você se envolve com o reino de Deus, você se envolve com a palavra, você se envolve com a oração, você se envolve com as madrugadas de oração, você se envolve com o ministério, você se envolve ajudando um vizinho, um amigo, e oferecendo a ele um discipulado, o seu coração vai se enchendo. Então você resiste mais aos ataques do mundo para tentar demover a sua experiência e fé. Isso já aconteceu no passado na Bíblia. A Bíblia conta sobre uma confusão ocorrida quando Jesus fez um bem para um homem cego de nascença. Mas me impressiona muito quando as autoridades, com ameaças, tentam confundir as coisas na mente daquele ex-cego. O Senhor, ele encontrou um cego de nascença, e ele vai e pega uma terra, cospe nela, unta os olhos daquele homem cego e diz: vai no tanque de Siloé se lavar. E aquele homem foi lá, levado pelas pessoas, chegou lá no tanque de Siloé. Siloé significa enviado, ou enviado, está falando do Messias. Jesus falou assim: vai lá no enviado, naquilo que tem um significado para vocês como o enviado, o Messias, o ungido. Vai lá e se lava, lembrando que Jesus disse que era a água da vida. Vai ligando as coisas, e aí ele lava com a água da vida no local chamado enviado, e quando ele abre os olhos, ele está enxergando todas as coisas. E aí isso causa uma confusão, porque isso foi feito no sábado. E aí então os homens, as autoridades religiosas, que não sabem o que é adoração, e você tem que ter cuidado com isso, porque você pode cair, a sua vida pode cair numa situação como essa, você ser um religioso, mas não saber o que é adoração. Aqueles homens eram religiosos, eles seguiam a Torá, eles seguiam os 5 primeiros livros, eles seguiam as leis de Deus, mas eles não tinham nada de Deus. E aí aqueles homens começaram a pressionar. Como que aconteceu isso? Esse homem é cego de nascença, e aqueles homens tinham um problema difícil de resolver. Não a palavra de Deus, mas as superstições deles. Nas superstições, por estarem vazios da palavra,
Eles começaram a acreditar, por não saber dar respostas a algumas situações, de que as pessoas que nasciam aleijadas, cegas, mudas, surdas, essas pessoas, os pais dela haviam cometido um pecado, e por causa daquele pecado é que a criança nasceu assim. E Jesus combateu isso ferrenhamente. No contexto desse texto aqui mesmo, Jesus fala sobre isso. E aqueles homens, então, por não compreenderem, começaram a apertar. Chamaram aquele homem, mas quem? Jesus é que me curou. Aí não pode ser, que não sei o que lá, e vamos lá, chama os seus pais. Aí chamaram os pais, e aí eles perguntaram: e aí, foi assim mesmo? Foi assim mesmo, mas pergunta a ele, que ele já é maior de idade. Os pais estavam preocupados em serem expulsos da sinagoga. E aí então, essa parte do texto que eu quero compartilhar com vocês, João 9, 24 e 25, diz assim: pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Eita, que resposta untada pelo Espírito Santo de Deus naquela época, porque Deus sabia que hoje nós estaríamos pregando aqui sobre isso, e nós nos alegraríamos com uma resposta dessa. O fato é que os homens religiosos queriam dizer: como pode o perdão de pecados acontecer vindo de um homem pecador como Jesus? Porque na superstição deles, eles acreditavam no seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram. Era um provérbio que eles acreditaram. Os pais pecaram e os filhos receberam a pena do pecado dos pais. Só que Jesus disse que nunca mais se ouviria esse provérbio em Israel: a alma que pecar, essa morrerá. O Senhor nunca concordou com isso, mas o coração daquelas pessoas, em vez de estar cheio da palavra de Deus, estava cheio de superstições. Em vez de estar cheio da palavra de Deus, estava cheio de achismos, de achômetros. E é isso que acontece nos dias de hoje. Quando eles chamaram aqueles homens, eles tentaram colocar essa pecha em Jesus, para ficar bem com as pessoas ali. Ele queria ouvir daquele homem: realmente ele é um pecador. Mas ele não disse isso: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando tudo. Você pode adorar a Deus na quietude de sua casa. Você pode adorar a Deus na discrição do seu fone de ouvido. Você pode fazer isso, está certo, mas deixe o mundo saber, deixe o mundo ver você indo para a igreja, se reunindo com os fiéis, participando em uma comunhão amável e alegre, e trazendo valor para a comunidade, porque os crentes abençoam a comunidade. A adoração pública mostra que você está orgulhoso de ser chamado de cristão. Não esconda a sua fé, porque já teve no passado esse sentimento no coração de Deus. Será que Deus, quando ouve o seu louvor, Ele diz assim: eu estou farto desses louvores? Será que quando Ele ouve você cantar para Ele, Ele diz assim: eu estou farto dessas músicas, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Será? Você já se preocupou com isso? Será que isso é importante para você? Será que você está prestando atenção no porquê que Deus te trouxe aqui hoje, para te falar isso?
Adoração é proclamar. Aonde eu estiver, eu me colocar como servo de Deus e ter experiências impressionantes com relação a isso. Eu me lembro uma vez, foi contado por um membro desta igreja, uma situação ocorrida, não sei se no Porto Céu ou na Fíbria, onde um crente fiel ao Senhor, muito fiel ao Senhor, e ele trabalhava numa escala uma escala muito pesada, e que ele cumpria tudo certinho, era um bom funcionário já há anos e anos. Mas ele nunca trabalhava ao domingo, era um combinado com ele, porque ele era professor da escola bíblica dominical. E chegou um supervisor, um coordenador, não sei quem, novo, e quando viu que ele não entrava na escala, colocou-o na escala. E ele disse para esse supervisor, coordenador, que ele não poderia, porque ele era professor da escola bíblica dominical. E então aquela autoridade, aquele coordenador disse: olha, de qualquer forma, mesmo você justificando isso, eu não posso fazer essa diferença para você, eu vou colocar você na escala. E colocou ele na escala. Então ele fez uma carta de demissão e entregou a demissão dele. Ele tinha casa, tinha família, tinha filho, tinha boca para alimentar, tinha tudo isso. Mas ele tinha um compromisso com Deus, e o ministério dele era a escola bíblica dominical. Ele se alegrava com isso, ele tinha certeza que Deus o chamou para ser professor da EBD. E aí então a carta dele foi para o gerente geral lá, e o gerente, quando viu, não pode ser, fulano de tal, não pode ser, eu conheço. Baixou a ficha dele, ele não tinha uma falta, não tinha um atraso, não tinha, o cara era uma ficha limpa. Sabe o que é ficha limpa? Não, eu sei, você não sabe. Você sabia, agora você não sabe. Mas ficha limpa, ele era um cara exemplar. Então o gerente chamou ele: vem cá, mas por que você está pedindo demissão? E ele explicou: por causa disso. O gerente: não. Aí o gerente mandou embora o supervisor, coordenador, escolheu um outro e permaneceu com ele na função que ele estava. Isso aconteceu aqui em Aracruz, dê um aplauso, isso aí, porque isso é verdade. Foi me contado pelo Marcos Sarmenque, há muitos anos atrás. Talvez eu não tenha contado exatamente como ele me contou, porque a minha memória não é bem a mesma. Adoração. Eu não posso cantar e agir de forma diferente, como se Ele não fosse o Deus Todo-Poderoso na minha vida, o meu Criador, o meu Senhor. Então eu preciso proclamá-lo a todos, dizer para os da minha casa: eu sou um servo de Deus, Jesus Cristo me salvou. Você precisa dizer para os seus amigos: ó, eu sou um servo de Deus, Jesus me salvou. Ele pode salvar você também. Você vai perder muitos amigos, mas não importa, porque o Senhor é o melhor amigo que você podia ter. Ele é a melhor companhia que você podia ter, e é melhor você obedecê-lo do que você ficar tentando agradar os homens. Lá em Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se eu fosse você, eu me preocuparia bastante com isso, porque adorar é proclamar que Ele existe, falar da sua experiência, de como você se converteu, contar a sua história. E se você não tem histórias ainda, porque o seu coração está vazio, se você ainda não tem história para contar, a Bíblia está cheia de história.
empolgue-se com ela, alegre-se com as. Eu tenho histórias bíblicas, irmãos, que eu vou lendo e vou chorando de alegria. Rapaz, que é isso? Eu queria ser como esse cara. Aí Deus lá de cima vai dizer: tadinho de você, meu filho, tadinho, né? Porque nós não sabemos o que é provação, nós não sabemos o que é perseguição. Existem servos e servas de Deus que estão morrendo, degolados, queimados, a paulada, porque eles não escondem a sua fé. Eles dizem: eu sou o servo de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, e eu acho que esse é o medo de muito: eu não vou proclamar Jesus não, eu não vou proclamar Jesus não, porque eu vou perder as pessoas vão matar a amizade que nós temos, matar o relacionamento que nós temos. E eu me lembro sempre desta palavra, que nós não devemos temer os homens que podem nos matar, mas que devemos temer a Deus, que além de nos matar, pode nos mandar para o inferno. Tome uma decisão nesta noite. A partir de hoje, eu vou contar para todo mundo que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, e eu me alegro com isso. Eu tenho alegria de dizer: pastor, eu não digo muito para as pessoas isso, porque quando eu erro, as pessoas então se decepcionam e dizem: você não é crente? Deixa isso com Deus, deixa isso com o Senhor. Quando a pessoa, você errar, peça perdão, porque hoje o mundo erra e não pede perdão. Hoje as pessoas falham e não consertam o que está quebrado. As pessoas preferem descartar. Quebrou uma amizade, descarta a amizade. Nós não, nós conhecemos o Deus restaurador, aquele que restaura todas as coisas, aquele que disse para a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós conhecemos esse Deus maravilhoso, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que multiplicou os pães para 5.000 pessoas, o Deus que falou para os discípulos, depois de uma noite toda de pescaria sem nada, Ele disse: volta lá e pesque. Eles voltaram e trouxeram os barcos quase afundando de tantos peixes. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos um Deus vivo, e devemos dizer para as pessoas: Ele vive, Ele vive. Está vindo aí a Páscoa. A Páscoa é uma excelente oportunidade para você dizer que Ele vive, que Ele não está morto, que Ele ressuscitou, que Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não esconda o seu relacionamento de Deus para as pessoas. Diga para os seus amigos, aquelas pessoas que se afastarem de você porque ela realmente não era para ser sua amiga, seu amigo. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e Deus vai te honrar, meu irmão. Você acredita? Você acredita que Deus vai te honrar? Então dá uma salva de palma. Vamos orar. Antes de orar, eu sempre faço uma pergunta, porque pode ser que exista no nosso meio alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é uma oportunidade que você tem de fazê-lo, tá? E eu não tenho vergonha de perguntar. Eu não vou pedir para você ficar de pé e nem vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu gostaria de orar por você, e essa será a oportunidade de você mostrar publicamente, de você expressar a sua adoração pública. A sua primeira adoração ao Senhor vai dizer: eu recebo a Jesus como meu Salvador. Há alguém assim que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Pode levantar a sua mão, eu vou orar por você. Alguém?
Levante a sua mão e abaixe. Deus abençoe você, filha. Pode abaixar a sua mão. Há alguém mais gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Pastor, eu ainda não fiz essa decisão, mas hoje eu quero fazer. Alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Ah, pastor, eu estou excluído da igreja que eu pertencia, mas eu quero me reconciliar e quero dizer para todo mundo que Jesus é o meu Salvador. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa situação? Mais alguém? Mais alguém? Você que está nas redes sociais, entregue a sua vida a Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí na tela existe um QR Code onde você pode aproximar a sua câmera e aí vai aparecer uma ficha onde você pode anotar seu nome, mandar para nós e nós entraremos em contato com você. Tá bom, pessoal? Se não colocou ainda, daqui a pouco coloca na tela para que você possa fazer essa decisão. Você que levantou a sua mão para Jesus, existe um cartão aí numa cadeira, na cadeira que está com capa, existe um cartãozinho. Você pega esse cartãozinho, coloca seu nome, endereço, telefone, porque nós queremos continuar orando por você, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é tudo por causa do Senhor. O nosso anseio é que o Senhor olhe para nós e encontre-nos como verdadeiros adoradores. Nós não queremos fazer o que o nosso coração pede, ou o que a moda pede, ou o que outras pessoas dizem para nós ser adoração. Nós temos sido alimentados pela Tua Palavra durante esses domingos à noite sobre o que seja adoração. E nesta noite, ó Pai, nós aprendemos que adorar é proclamar. Nós queremos proclamar o Senhor, queremos dizer sobre o Senhor. As nossas conversas têm que envolver o Senhor, nossas músicas têm que envolver o Teu nome, nossas negociações, o Senhor tem que estar no meio. Tudo que referisse à nossa vida, ela deve estar impregnada, cheia, abarrotada, derramando a presença do Senhor, a fim, ó Pai, de que nós vivamos em adoração, que nós só não cantemos músicas, mas que nós vivamos uma vida de adoração para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a entender essa mensagem de hoje à noite, que possamos a partir de agora proclamar para todo mundo que o Senhor é o nosso Salvador. Quero Te louvar também, ó Pai, por esta vida preciosa que levantou a sua mão dizendo: eu quero receber a Jesus. Peço ao Senhor, como promessa da Tua Palavra, que o Senhor a batize com o Teu Espírito Santo e que ela agora tenha o penhor da sua salvação até o dia em que ela se encontrar com o Senhor. Também Te pedimos, ó Pai, se porventura existe alguém no nosso meio que não teve coragem para tomar esta decisão, eu peço ao Senhor que o Senhor trabalhe no coração dela e que ela nos procure, pergunte as dúvidas que tiver, para que possamos auxiliá-la a ela se tornar também uma adoradora, um adorador do Senhor, e aprender cada vez mais da Tua Palavra. E se através da internet, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, alguém se entregou ao Senhor, aleluia, louvado seja o Teu nome pela vida dessas pessoas. Dá-nos oportunidade de, através do contato delas conosco, nós podermos ajudá-la no seu crescimento espiritual. E a todos nós, Igreja do Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a irmos aprimorando a nossa vida e tirando os conceitos errados do nosso coração e indo colocando a Tua Palavra, para que a nossa vida seja cheia, repleta do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém, amém.